Olá pessoal, tudo bem com todos? Tudo jóia? Todos estão fazendo a prova? Tudo tranquilo? Então, nós não podemos parar, temos que continuar. Só deixar uma observação antes de iniciar mais um momento da nossa aula, que essa semana eu não postarei atividade em virtude da prova de vocês que vocês estão fazendo, né? Na verdade, a turma H é para entregar na segunda-feira que vem. Então, em virtude dessa prova que eu já postei, essa semana eu não vou postar atividade, tá? Mas aí a gente deixa para a próxima semana. Eu quero que vocês peguem comigo na literatura de vocês, na apostila, a nossa matéria da segunda prova, tá? Para que fique claro para todos, começará na página 35, tá? A turma de vocês, H3, segunda prova, começará na página 35, ok? Quando a gente começa a falar de doenças. Vamos passar agora para outros assuntos importantes. O primeiro assunto da nossa apostila, na página 35, da 35 para frente, tudo que eu falar vai ser assunto da matéria da segunda prova, tá? Embolia pulmonar, né? Muitos falam de embolia, muitos falam de êmbolo, muitos falam disso, daquilo outro. Então, assim, vocês já devem ter pego pacientes com quadro de embolia, vocês já devem ter visto os professores, né, dando aula sobre embolia. Então, assim, para muitos talvez não seria novidade. Então, para muitos seria uma breve reflexão daquilo que já estudou com outros professores. Então, a embolia pulmonar, ela pode ser chamada tanto de embolia pulmonar, como tromboembolismo pulmonar ou infarto pulmonar, tá? Isso aí varia de acordo com que a forma como a pessoa ela deseja se expressar. Se você falar para mim embolia pulmonar, tá certo. Se você falar TEP, tromboembolismo pulmonar, tá certo. Se você falar infarto pulmonar, tá certo. Na verdade, a embolia pulmonar nada mais é do que a presença de um êmbolo na artéria pulmonar que impede a passagem do sangue levando o oxigênio para os alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares, eles precisam de fazer o que nós chamamos de quê? Troca gasosas. Se eu tenho um trombo que impede a passagem das trocas gasosas, né, do oxigênio e do gás carbônico, eu tenho uma doença chamada embolia pulmonar. Primeiro, para ter embolia pulmonar, é preciso ter a TVP. O que é a TVP? É a trombose venosa profunda, né? Existem pacientes que têm trombose venosa profunda, né? Existem pacientes que têm o que nós chamamos de TVP. Então, na verdade, essa trombose venosa profunda, essa TVP, é um comprometimento da circulação sanguínea que compromete as artérias, né? Tanto femoral quanto poplítea, né? De uma forma geral, que pode estar comprometendo aí a qualidade da circulação dessas pessoas. Para que vocês possam ter uma ideia melhor do que eu estou dizendo para vocês, né? Dentro da nossa literatura, uma pessoa, por exemplo, aqui talvez dê para mostrar nitidamente, ou assim talvez fica melhor, né? Ou talvez assim fica melhor ainda. Isso aqui é uma placa de ateroma, né? Na verdade, isso aqui é uma placa de gordura que está numa determinada artéria. Essa placa de gordura que está nessa determinada artéria, olha só o tamanho dela e a distância que tem para o sangue passar, né, a parede da artéria, o trombo, né, aqui a gente tem um pedaço da artéria que está vazia ainda, que tem condições, né, mas o sangue ele vai passar aqui com dificuldade. Se esse trombo se desprende, né, da artéria femoral, da artéria poplítea, da artéria tibial, né, a gente pode pensar mais na poplítea, né? Quando na poplítea é trombose venosa profunda. Se alojar no coração,
a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Se esse trombo, né, se sair da artéria poplítea, tibial, fibular ou femoral e alojar no cérebro, a gente chama de AVE. Mas, se esse trombo se deslocar, se desprender da parede da artéria e parar na artéria pulmonar, eu chamo de embolia pulmonar. E aí vocês podem perguntar, como que forma esse trombo? A gente tem que pensar em várias situações. Processo do envelhecimento, que é um fator não modificável, né? Ninguém foge disso. Todos nós envelhecemos todos os dias, já falei isso para vocês. Isso se chama um processo de apoptose, que são morte programada das células. Nós temos plaquetas que vão se agregando, né, na parede das artérias, principalmente pessoas que têm plaquetocitose, que é o aumento do número de plaquetas, né? Ou seja, o acúmulo faz com que haja enrijecimento através de quem? Do cálcio, que ajuda a coagular o sangue, mas enrijece a parede das artérias. Outro processo que dificulta a passagem do sangue é a estenose, né, ou adelgaçamento, que é a diminuição da luz do vaso. Então são vários problemas que levam à formação desse trombo, que é uma gordura que impede a passagem do sangue. Cigarro, tabagismo, nicotina. A nicotina ela agrega na parede da artéria, impedindo a passagem do sangue. Gorduras, né, de uma forma geral, excesso de dietas ricas em lipoproteínas, né, dieta ricas em lipídios, né, fosfolipídios, né, ou seja, pessoas obesas, né, 200 quilos, 180 quilos, são pessoas que podem ser vulneráveis a apresentar o que eu chamo de TVP. Então a TVP, que é a trombose venosa profunda, enquanto tem a TVP, tranquilo, em tese, né? Toma medicamento, né? Antiagregante plaquetário, existe vários no mercado, Xarelto, Marevan, Varfarina, né? Cilostazol, Vasogard, vários medicamentos no mercado que ajudam a circulação sanguínea e favorecem a melhor o quê? Dilatação dessas artérias, facilitando a passagem do sangue. E aí o risco de uma TVP evoluir para uma embolia pulmonar, o risco é menor, né? Ou AVE ou infarto agudo do miocárdio. Agora, quando o trombo ele se desprende da artéria tibial, fibular, principalmente da poplítea, nós temos uma doença chamada embolia pulmonar. Quais são os principais sintomas? Dispneia, né? Sensação, né, de cansaço, lógico, pele fria e pegajosa, o paciente fica sudoreico, o paciente fica, né, ofegante. A gente pega, por exemplo, o oxímetro, ele está lá com 77, 78, 79, 80 de saturação, o batimento acelera, vai a 100, 120, 130. Então a embolia ela é causada por um trombo. Esse trombo se desprende de uma artéria principal, como eu já falei, várias artérias aqui, e vai parar na artéria pulmonar, causando o que eu chamo de embolia pulmonar, ok? Então, gente, obesidade, igual tá falando, principalmente pessoas com distúrbios na coagulação sanguínea, pessoas que apresentam insuficiência cardíaca congestiva, quando o sangue não consegue bombear corretamente, né, a entrada e saída, o coração não consegue bombear corretamente a entrada e saída de sangue entre as câmaras, os átrios e os ventrículos, né? Ou seja, eu tenho mais presença de gás carbônico e menos presença de oxigênio, por isso que muitos sentem dor precordial. Na verdade, a dor precordial nada mais é do que causada pela falta de oxigênio no endocárdio, no miocárdio, no pericárdio, né? Ou seja, são músculos formados que irão formar o coração. Ou quando alguém tem, por exemplo, aquele cansaço de subir uma escada, de andar, de deambular, tem um coração grande, que a gente chama de cardiomegalia. E o coração grande, ele também é sugestivo a um paciente a ter uma insuficiência cardíaca congestiva. E com isso, o organismo, ele infelizmente terá uma maior concentração de gás carbônico e uma menor concentração de oxigênio. Aí vai sentir dores precordiais, insuficiência, né, respiratória e assim por diante, certo, gente?
como eu falei para vocês, os sintomas na literatura tá claro para gente, né? Os sintomas da embolia pulmonar depende do tamanho do trombo, evidentemente. Quanto maior o trombo, né? Trombo com 90% de obstrução, trombo com 80% de obstrução, trombo com 50% de obstrução, né? E da área obstruída na artéria pulmonar, né? Próximo aos alvéolos, foi totalmente, foi parcialmente. Então, quanto maior o trombo, quanto maior for a gordura que se desprende da parede da artéria e vai se alojar numa artéria pulmonar, maior vai ser o estrago desse paciente. E a gente tem que o quê? Imediatamente prestar uma assistência de qualidade para que esse paciente saia confortavelmente bem, né, do próprio quadro de embolia pulmonar. Porque na verdade a embolia pulmonar é um quadro grave, é um quadro que requer muito cuidado, principalmente com a equipe de enfermagem, porque qualquer momento a gente pode perder esse paciente, ele pode fazer uma apneia, ele pode fazer uma parada respiratória, porque ele não está conseguindo mais respirar, eu tenho um excesso de gás carbônico e uma diminuição de oxigênio. E aí a gente tem que prestar o socorro, chamar o médico imediatamente, comunicar o enfermeiro, elevar a cabeceira do leito desse paciente, aumentar o oxigênio dele, né? Evoluir ele de uma forma correta para que nada de errado ocorra, certo? Pessoal, dúvidas que vocês estiverem nas aulas, né, de Cirúrgica 2, né, vocês que estão me acompanhando pela videoaula, mandem para mim perguntas, né? Mandem para mim questionamentos, que isso é importante, né? Para que eu também possa estar colaborando com vocês de outras formas também, né? Para que a gente possa estar se interagindo melhor, para que vocês fiquem mais entretidos com relação à matéria, correto? Então, o primeiro assunto que eu falei agora, quem lembrou, o que? Embolia pulmonar. Quais são as causas? O que pode ocorrer com o paciente que tem embolia pulmonar? Como que forma o trombo, né? Eu mostrei a imagem de uma gordura de uma determinada pessoa impedindo a passagem do sangue. Então, assim, a gente vai passando dos tópicos e aí vocês têm que, né, conforme as dúvidas, passarem para mim. O próximo assunto que eu quero que vocês peguem comigo na literatura, lá na página 37, é pneumotórax e hemotórax. Assunto super interessante também. Hemo é sangue. Tórax, gradil, né? Torácico. Pneumo, ar. Tórax, gradil, torácico. Então, na verdade, quem faz hemotórax tem excesso da presença de sangue na cavidade torácica. Quem faz pneumotórax tem excesso de ar na cavidade torácica. Quais são os casos específicos e as causas que devem colocar em pauta que leva a pessoa a ter uma hemotórax? Por exemplo, quedas da própria altura, quedas, por exemplo, de um edifício, né, de meio porte, a forma como a pessoa cai ao chão, bateu o gradil costal, né, um coice de um animal, por exemplo, né, um acidente automobilístico, seja moto, bateu o peito, né, ali no guidão da moto, ou o próprio paciente, a própria vítima bater o peito também no volante, né? Uma árvore, por exemplo, cair sobre uma pessoa pode o quê? Fraturar as costelas, fraturar, né, o gradil costal e fazer com que haja preenchimento de sangue no excesso do tórax, causando uma insuficiência respiratória aguda e ao mesmo tempo uma dificuldade imensa desse paciente com certeza fazer as trocas gasosas. Algumas doenças como câncer pode evoluir para uma hemotórax, mas na maioria das vezes é quando tem traumas, acidentes que podem estar fraturando as costelas, perfurando até o próprio pulmão, causando hemotórax. E o pneumotórax é a entrada de ar na cavidade torácica. Tanto o tórax, tanto o hemotórax quanto o pneumotórax, todas as duas doenças, todos os dois problemas, todas as duas complicações, o tratamento principal, tá? Além de ser oxigenoterapia, é drenagem torácica, né? A gente, de uma forma geral, o médico ele vai drenar esse paciente, né, nos espaços intercostais, passar, né, entre os espaços intercostais, passar um dreno.
Ali ele já vai estar sendo monitorado, ele já vai estar com oxigenoterapia, ele vai estar com oxímetro de pulso, às vezes vai precisar ser entubado, né? A literatura fala pra gente que abaixo de 80% de saturação já é indicativo para tubo, CPAP já não resolveria, Venturim também não resolveria, então ali já precisaria talvez de um tubo, conforme a orientação e prescrição médica, e a presença de um dreno. Igual fala para nós, as graves lesões do tórax geralmente são acompanhadas de acúmulo de sangue na cavidade torácica. Hemotórax, foi que eu falei. Presença de sangue, né? Que impede o que? As trocas gasosas. Proveniente de vasos intercostais rompidos ou de lacerações dos pulmões. Fratura. Fratura de quem? Das costelas. Paciente como caiu do cavalo, né, sofreu às vezes uma queda da própria altura, bateu as costelas na escada, fraturou aquela costela, então aquela costela ela pode perfurar vasos importantes do sistema pulmonar, causando com que haja a presença do acúmulo de sangue no pulmão e na cavidade torácica desse paciente, evoluindo ele para uma hemotórax, né? E o pneumotórax, né? Na verdade, a gente tem o escapamento de ar do pulmão lesado para dentro da cavidade pleural. A pleura, anatomicamente falando, todo mundo já conhece, todo mundo já estudou, todo mundo sabe o que é. É uma membrana serosa que protege o pulmão. Entre a membrana serosa e o pulmão, nós temos quem? O líquido pleural, que é um líquido seroso que serve para favorecer os movimentos do nosso pulmão. Dentro desse líquido pleural, né, ele é um líquido que é uma proteção inespecífica do nosso organismo, né, não sei se caiu essa questão na prova de vocês, mas que quando essa pleura ela é transfixada por um corpo estranho, por um projétil, por uma arma de fogo, né, por uma arma branca, por uma faca, o paciente pode ter também um hemotórax ou um pneumotórax. O hemotórax ele pode ter o sangue dentro da cavidade do tórax, né, dentro da cavidade pleural, ou quando ele toma um tiro, quando ele toma uma facada, quando ele toma uma pancada, né, às vezes fraturou, né, e teve porta de entrada, então entrou excesso de ar dentro da cavidade pleural, fazendo com que esse paciente tenha o quê? Pneumotórax. Então, na verdade, ele não tem hemotórax. Tórax é sangue, pneumotórax é ar, né? Todas as duas complicações, já falamos as causas, os problemas, elas devem ser tratadas imediatamente em rede hospitalar, em pronto-socorro, às vezes paciente entubado, paciente sendo ventilado, paciente sendo drenado, né, acompanhado pelo médico, se for possível, né? Se tiver necessidade de ter que fazer uma hemotransfusão pela perda de sangue, né, uma hemorragia interna, vai ser feita para melhorar a condição clínica desse paciente, ok? O pulmão, naquele lado do tórax, está comprimido, interferindo consequentemente na função normal. Ou seja, o pulmão, né, na verdade, ele foi agredido. O pulmão ele foi prejudicado. O pulmão ele está sendo asfixiado por um excesso de sangue que ocasionou através de um trauma, de uma pancada, de uma paulada, né, de uma facada, de um tiro. O paciente caiu do cavalo, tomou um coice de uma vaca. Então, na verdade, a perfuração do gradil costal, né, são várias etiologias, várias causas que levam o paciente a ter o quadro de hemotórax. Esse pulmão vai ser prejudicado. Né? As trocas gasosas vão ser ineficazes. Eu vou ter mais gás carbônico e menos oxigênio. O paciente vai chegar praticamente quase que parado para a gente. Principalmente se a distância for uma distância maior, né, entre o local do acidente e o hospital, assim falando. Ok, gente? Então, vamos passar para um próximo assunto, tá? Que eu acho também interessante. Vamos pegar com vocês aí, peguem comigo na página 38. Nós vamos falar agora de pneumonectomia. Lembrando, a aula de hoje eu falei de embolia pulmonar, eu falei de trombose venosa profunda, eu falei de hemotórax, eu falei de pneumotórax, tá? Agora a gente vai falar de pneumonectomia. Lá na cirúrgica 1,
quem lembra, né? Toda palavra terminada em ectomia é retirada. Então, quem faz pneumonectomia faz retirada de um pulmão. Quem faz lobectomia faz retirada de um pedaço de um pulmão. Quais são as principais causas de uma pneumonectomia? É câncer, né? Câncer de pulmão, né? Carcinoma broncogênico, né? Podemos dizer que é um dos tipos de cânceres de pulmão que faz com que haja a retirada desse pulmão. Muitas das vezes há uma necessidade de uma ressecção de uma costela. O que é uma ressecção de uma costela, professor? É necessário retirar uma costela desse paciente para retirar o pulmão desse paciente, quando é indicativo para fazer a retirada de um pulmão, né? No máximo um ou a metade desse um, que eu chamo de lobectomia, que é a retirada parcial do pulmão. Então, segundo a literatura, lá na página 38, a remoção do pulmão inteiro é feita principalmente por causa do câncer, como eu falei, câncer, né? Broncogênico, carcinoma broncogênico, varia de câncer para câncer, mas pode ser ainda devido à tuberculose unilateral, né? Ou seja, o bacilo de Koch, ele faz tanta caverna no pulmão, a ponto de ser retirado esse pulmão por causa de uma tuberculose, né? Isso aí é inacreditável. Isso aí é inaceitável. Hoje, no mundo que nós vivemos, uma pessoa retirar um pulmão por causa de uma tuberculose, sabendo que a tuberculose tem cura, assim como a hanseníase tem cura, né? A tuberculose, o paciente tem uma DIC, que é uma doença infecto-contagiosa, mas que tem cura. Então, a chegar ao ponto de tirar um pulmão por causa de uma tuberculose, simplesmente o paciente abandonou o tratamento, porque tuberculose tem cura. E aí, abscessos pulmonares múltiplos, que são presença de pus, né? A presença de inflamação, a presença de infecção naquele pulmão, né? Ou broncoectasia, que é o colabamento dos brônquios, né? A palavra ectasia significa colabamento. Colabamento de quem? Dos brônquios. E aí vai ter que retirar aquele pulmão, porque não existe troca gasosa naquele pulmão, né? A artéria pulmonar e a veia pulmonar são ligadas e seccionadas, o bronco principal é dividido e o pulmão é removido, né? Então, existem vários fatores para que esse pulmão seja removido. Se a gente for pensar em acidentes também, traumas, paciente politraumatizado, o que é um paciente politraumatizado? Um paciente com vários traumas no organismo e prejudicou o pulmão dele, ele vai ter que retirar esse pulmão. Alguém vive sem os dois pulmões? Não, claro que não. Ninguém vive sem os dois pulmões, mas existem pessoas que vivem com um pulmão, né? Agora, se os dois pulmões, se vocês raciocinarem, se os dois pulmões estão prejudicados, tanto pela tuberculose, tanto pelo câncer, né? Por exemplo, um carcinoma broncogênico, não tem tratamento radical. O tratamento é paliativo. O paciente tem que ter qualidade, o paciente tem que ter dignidade, o paciente tem que ter conforto, o paciente não pode sentir dor. Mas retirar o pulmão, gente, não adianta mais, porque infelizmente ele está com metástase, né? De um lóbulo passou para o outro, né? Então, na verdade, os dois pulmões estão comprometidos. E assim, se for observado, às vezes, talvez até outros órgãos mais importantes podem estar comprometidos por causa desse problema do câncer. Pessoal, então olha só, lobectomia é retirada de um pedaço de um pulmão, né, de um terço, de um quarto, de um quinto, né, a metade dele, um meio. E pneumonectomia, na verdade, é a retirada total desse pulmão. Na literatura, quando a gente fala de lobectomia, né, quando a patologia está limitada somente a uma área do pulmão, né, o pulmão todo ele não está comprometido. Então, o médico chama a família, chama a pessoa, conversa, depois de uma ressonância magnética, depois de uma tomografia computadorizada, depois de uma biópsia, depois de vários exames feitos, cintilografia, e apresenta a proposta de tratamento, que muitas das vezes pode ser, se for câncer, né?
quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, iodoterapia e também a cirurgia, que é a retirada do pulmão que está inserida ali a doença. Então lá na lobectomia, né, a gente está falando de carcinoma broncogênico, que é um tipo de câncer que pode comprometer a qualidade da pessoa, o sistema respiratório. Faz uma incisão no tórax, né? A localização dependendo do lóbulo a ser seccionado. Então, muitas das vezes faz uma secção, que é uma secção de costela, que é a retirada dessa costela, dependendo da onde está localizado esse câncer, para que é feito o procedimento e a retirada do pulmão, né? Como eu falei, a pessoa ela vai continuar vivendo, ter qualidade, mas a sua respiração vai ficar uma respiração com mais dificuldade, com as trocas gasosas mais, com a apresentação de mais dificuldades também. Mas assim, em termos de curar, em termos de tratamento, em termos de situações que não levam ela a ter o tratamento paliativo e sim curativo, encerrou o problema, né? E aí, gente, quando a gente fala lá na página 38, o quadro, né, que a gente fala de dor, né? A dor, né, a dor, seja qual tipo de dor que for, ela é bem subjetiva. Não tem como eu sentir a dor do paciente, não tem como eu mensurar a dor do paciente de uma forma física. Eu posso chegar perto do paciente e falar para ele assim, me fala de 1 a 10, qual o ponto que você dá para sua dor? Então na literatura, quando fala que a dor, né, a dor, por exemplo, né, com as doses de narcóticos são determinadas em uma base individual para dar convenientemente alívio à dor, sem deprimir a respiração. Por quê? Quanto mais quantidade de narcótico que a agente da enfermagem administra sob prescrição médica para o paciente, e ele talvez por ele estar viciado em algum narcótico, pode deprimir o sistema respiratório desse paciente e esse paciente fazer uma parada, né? Muitas das vezes, infelizmente, o que a gente vê na sociedade são pacientes que ingerem uma grande quantidade de narcóticos, são medicamentos controlados, né? E ele faz daquele apanhado um coquetel, né? E ele morre por overdose. Na verdade, essa overdose é uma quantidade maior, podemos dizer uma dose de ataque, que ele está deglutindo, usufruindo, seja por uma causa qualquer, pelo problema da patologia, né, ou às vezes uma patologia neurológica, como uma depressão, ou uma perda do emprego, ou às vezes por dívidas, ou às vezes porque descobriu uma determinada doença. Então, se uma pequena dose já deprime o sistema respiratório, que é a diminuição da respiração, imagina uma grande dose, que nós chamamos de quê? De overdose. Quantos atores, atrizes, cantores, cantoras famosos, tanto de cunho nacional e internacional, morreram de overdose? Às vezes fazia uso de um ansiolítico, às vezes fazia uso de um psicotrópico, às vezes fazia uso de um hipnótico, às vezes fazia uso, né, de um medicamento como relaxante muscular, às vezes fazia uso de um medicamento psicoterapêutico, neuropilético, mas em grande quantidade aquele medicamento se torna uma overdose, né? E aqui, se o paciente voluntariamente imobiliza a parede do tórax por causa da dor, a ventilação em consequência ficará deficiente. É claro que o paciente pós-operatório de uma cirurgia, como a gente está falando agora, lobectomia ou pneumonectomia, não é qualquer medicamento que vai resolver o problema dele, não é? Não é qualquer medicamento em partes, né? Uma analgesia, assim podemos dizer. Por exemplo, um Buscopan, um Baralgin, né? Um medicamento mais eficaz que vai atingir o pico dessa dor, trazendo conforto para esse paciente. Talvez uma morfina, talvez uma codeína, talvez uma dolantina, né? Nós não sabemos, né? Um Dilex, né? Um paracetamol com codeína, o Paco, mas pela gravidade do problema do paciente, pode ser que há uma necessidade maior, pessoal, de administrar um narcótico, um opioide,
né, um sedativo melhor, né, fazer uma analgesia de largo espectro, não de curto espectro, para que esse paciente sinta conforto no seu pós-operatório, que é o mais importante também, né, porque a gente sabe que ele pode sentir dor devido a esses problemas. E lá na literatura, falando de dor, falando de sensação de falta de ar, na página 39, nós falamos de oxigenoterapia, né? O que é essa oxigenoterapia? Toda palavra terminada em terapia é tratamento. Então, tratamento com oxigenoterapia. Quais são as formas de oxigenoterapia que nós temos? Desde o catéter nasal, tipo óculos, que vem aqui por trás para a gente ajustar. Nós temos o CPAP, nós temos o Venturim, nós temos a máscara de Hudson, né? Então nós temos o tubo, né, que para entubar o paciente, para ventilar ele melhor, para que haja melhor qualidade nas suas trocas gasosas. Quando a gente fala de oxigenoterapia, segundo a literatura, imediatamente após a cirurgia torácica, muitos pacientes recebem oxigênio como medida de sustentação, que é essencial por causa da reserva respiratória diminuída em consequência do decréscimo do volume pulmonar. Isso eu chamo de quê? Espaço morto anatômico. O que é espaço morto anatômico? O espaço morto anatômico, na verdade, segundo a anatomia e segundo a literatura, é onde fica uma reserva de oxigênio do paciente. Então, quando aquela reserva ela é agredida pela retirada de um pulmão, pela retirada de um lóbulo de um pulmão, essa reserva ela é diminuída, pode ser que ele precise ficar no tubo 1 ou 2 dias, pode ser que ele precise ficar no CPAP. Mais importante, podemos dizer que seria o tubo, para melhorar a oxigenoterapia desse paciente, principalmente quando ele faz uma embolia, quando ele faz, por exemplo, né, uma lobectomia, quando ele faz uma pneumonectomia. Não confundem, lobectomia, retirada de um lóbulo. Pneumonectomia não é pneumonia. Pneumonectomia é retirada do pulmão, né? E as causas são câncer, tuberculose, abscesso, traumas, né, de diversas etiologias, de diversas causas possíveis, que eu já falei aqui para vocês: cavalo, coice, queda da própria altura, acidente na construção civil, esmagamento do gradil costal por uma árvore e assim por diante. Né? Isso vai interferir na qualidade do paciente, isso vai interferir na assistência. Quando eu falo no processo respiratório, que esse processo respiratório ele também vai ficar deprimido por causa dos traumas, por causa dos problemas que acontecerão com esse paciente. E aí a gente fala que a capacidade vital do paciente decrescerá aproximadamente 30% após a cirurgia. Então, nessa situação, as secreções traqueobrônquicas e faríngea tornam-se perigosas para o paciente. Acúmulo de secreção, acúmulo de resíduo, acúmulo de muco. Então, esse paciente ele deve ser aspirado. Esse paciente ele tem que ter o apoio do fisioterapeuta lá na UTI, principalmente depois que ele sai da RPA, lobectomia, pneumonectomia, por exemplo, que são cirurgias, né, de grande porte, principalmente quando há indicação para elas, quando o paciente está ciente, a família está ciente, assinou um termo de responsabilidade. É uma situação que o paciente, evidentemente, ele vai para a RPA e depois da RPA ele vai para a UTI. E lá eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho o intensivista, eu tenho o médico que operou, eu tenho a equipe de enfermagem, eu tenho o enfermeiro, eu tenho uma gama de profissionais, né, de multiprofissionais que vão trabalhar a qualidade, a reabilitação respiratória, a reabilitação orgânica desse paciente, para que ele consiga sair dali de uma melhor forma possível. Correto, gente? E aí, falando um pouco mais, lá na página 40, sobre tosse, né? Ajudar o paciente a sentar à beira do leito com os pés em uma cadeira e encorajá-lo a tossir. Quando o paciente se sente medo em tossir depois da lobectomia, depois da pneumonectomia parcial, que é tirada só de um pulmão, a gente vai encorajá-lo a fazer, né, uma expectoração, que é a eliminação do muco. Pode ser em formas de tapas, em formas de concha, né? Bater
na região do pulmão desse paciente, batendo, né? Seja melhor ainda o fisioterapeuta. Ele, quanto mais sentado, é melhor. E isso daí vai favorecer o que? Uma expectoração. O paciente vai expectorar, vai eliminar a ação do muco, né? Então, às vezes, medicamentos que eu chamo de mucolíticos, que são medicamentos que vão eliminar o muco proveniente na árvore brônquica. O que a literatura falou pra gente? Principalmente o paciente que faz uma cirurgia como retirada parcial de um pulmão, ele pode apresentar acúmulo de secreção. Então, quanto mais tempo ele ficar deitado, quanto mais tempo ele ficar no leito, é ruim. Então, quando já tem indicação clínica, quando já tem autorização clínica, sentar esse paciente, talvez deambular com esse paciente, até para a gente evitar o que nós chamamos, que eu já falei no início dessa aula, de que? Trombose venosa profunda. Encorajá-la a tossir, né? E 2 horas durante todo o dia e a noite que se segue a cirurgia. Se houver roncos audíveis, encorajá-la a tossir até que não sejam mais ouvidos. Então isso aí com o apoio do fisioterapeuta, com o apoio principalmente da enfermagem, né, com o apoio do médico, da família, do acompanhante, encorajar esse paciente a tossir, expectorar, eliminar o muco que está presente, que está desencadeando uma tosse por causa de uma retirada, né, de um pulmão. Fica aqui então a nossa aula, até o nosso próximo encontro, um abraço a todos.